Já aconteceu de você comprar alguma coisa e daí passou uma semana você ver que em outro lugar tá com preço bem menor? Isso acontece também com ETFs que investem nas mesmas coisas, só que com taxas de administração diferentes. E talvez você nem tenha ouvido falar em algum dos ETFs que eu vou falar aqui, mas ele replica a mesma coisa que muitos ETFs famosos. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Os custos importam. Primeiramente, o que são ETFs? Eu sempre gosto de dar o exemplo que um ETF é igual uma cesta básica. Por quê? Uma cesta básica ela é uma caixa ali fechada com os produtos já pré-selecionados. Você não pode chegar e falar assim: ô pessoal aqui do mercado, eu quero trocar só o arroz e o feijão aqui por uma outra marca da minha preferência, porque eu não gostei muito da marca que está descrita aqui. Cara, não dá para você fazer isso com uma cesta básica. Você pega a caixa e leva para casa e aceita todos os produtos que estão lá, o preço que você está pagando e ponto final. E se você não concorda, você tem que ir atrás dos produtos de uma outra marca, seja lá o que for. ETFs são a mesma coisa, você já tem as regras, você já tem a taxa de administração, já existe uma estratégia ali pré-definida, elaborada, e você não pode mudar nada, você simplesmente aceita aquela estratégia, aquelas regras, as taxas e você investe. Qual a vantagem de investir via ETFs? Primeiro que você não vai perder tempo analisando empresas individualmente, você não vai se expor ao risco de empresas individualmente. Com baixíssimo custo, você investe em uma boa fatia do mercado e, levando isso para o longo prazo, você já ganha de quase 90% dos gestores de investimento de fundos ativos, porque ETFs são considerados fundos passivos. Então, só vejo vantagens aqui. E hoje eu quero te dar alguns exemplos práticos onde temos os mesmos ativos ali investidos através de ETFs, porém os custos são diferentes e isso importa muito, tá? No longo prazo, a pessoa que leva ali o investimento 20, 30 anos, ou de repente você nunca irá vender aqueles ativos e só a renda passiva que aquilo vai te gerar de dividendos, você vai conseguir já obter uma renda sem precisar mexer no montante principal. Já pensou nisso? Que legal! Isso é algo que é falado no livro O Investidor de Bom Senso. Então, inclusive, já tem um vídeo aqui no canal sobre ele, eu vou deixar aqui na descrição. Um livro excelente se você quer saber mais, entender mais o mecanismo e qual a importância dos ETFs na sua carteira de investimentos. Existe uma frase muito legal que é do Warren Buffett sobre essas taxas de administração. Quando trilhões de dólares são geridos por gente de Wall Street que cobra taxas altas, geralmente serão os administradores que obterão lucros descomunais, não os clientes. Pense, se o maior investidor de todos os tempos está falando isso, então alguma coisa tem aí. E o próprio Warren Buffett, quando questionaram ele onde que ele iria investir um dinheiro para a esposa dele, ele disse que a maior parte seria destinado a investir em um fundo que replica o S&P 500, ou seja, um ETF passivo, né? Veja só, Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ao invés dele bolar uma mega estratégia para a esposa dele, não, ele falou, não, a maior parte vai em fundos passivos. Então bora lá para as comparações, os duelos que comecem agora, o duelo de ETFs neste vídeo. Primeiro que nós teremos será BOVA11 versus BOVB11. O BOVA11 ele é muito conhecido, né? Amplamente conhecido, tem uma taxa de administração de 0,30% e é administrado pela BlackRock, tá? Uma grande gestora de fundos americana. E temos aqui o BOVB11, que é administrado pelo Bradesco. Ele é super recente, tá? Ele foi criado em 2020 e tem uma taxa de administração de 0,20. Vamos lá, quais são as diferenças entre o que o BOVA11 investe e esse do Bradesco investe? Nenhuma. Não tem diferença, eles investem nos mesmos ativos. A grande diferença aqui é o quê? As gestoras e a taxa de administração. Então, como é que funciona? Só para vocês entenderem isso, vai servir para vocês entenderem os outros exemplos que eu vou dar. Geralmente nós temos um
ETF que surgiu primeiro, no caso foi o BOVA11 da BlackRock, e depois vem ali os concorrentes e falam, meu, isso é genial, eu quero fazer também o meu próprio ETF, replicando o Ibovespa, só que como é que eu vou entrar no mercado se já tá lá a galera, todo mundo conhece o BOVA11, como é que eu vou chegar chegando? Bom, eu vou vir com uma taxa de administração menor para chamar a atenção. Isso é ótimo para o investidor, porque agora você pode investir nas mesmas coisas com uma taxa menor, com um custo menor. Aí eu tenho certeza que vai vir alguém e vai falar assim, Carol, mas o BOVA11 tem mais liquidez, é mais fácil de negociar. Vamos lá, falar sobre esse lance da liquidez. Primeiro, se você investe focado no longo prazo, para carregar os ativos ali no mínimo 10, 20 anos, você não vai ficar preocupado nesse primeiro momento com a liquidez. O que é liquidez? É a facilidade que eu tenho de transformar aquele investimento em dinheiro de volta no seu banco ali, na sua conta corrente. Então, por exemplo, a reserva de emergência, a gente sempre vai priorizar a altíssima liquidez. Ou seja, eu preciso transformar aquele investimento em dinheiro em 1 dia, 2 dias no máximo, porque se acontecer uma emergência, eu preciso daquele dinheiro rápido. E quando vem, por exemplo, o Bradesco, que trouxe o BOVB11 recentemente, claro que tem menos investidores investindo nesse ETF, ele tem menos liquidez do que o BOVA11, mas é uma questão de tempo para eles ficarem iguais, ou talvez esse do Bradesco vai crescer mais ainda, porque com uma taxa de administração menor, ele pode chamar mais atenção dos investidores. Mas tem a questão simplesmente também da popularidade. O BOVA11 é muito mais popular, ele está há muito mais tempo no mercado, ele é bem mais conhecido, então as pessoas tendem a investir nele, às vezes mesmo sabendo que existe uma outra opção com um custo menor, mas elas têm algum receio, às vezes elas não sabem nem porquê, mas porque um é mais falado, um é mais famoso, as pessoas tendem a se sentir mais seguras investindo nesses ETFs. Sempre passo uma moto, gente. Sempre passo uma moto quando eu tô gravando vídeo. E é por isso que você não precisa se preocupar nesse primeiro momento com a liquidez, porque se você vai levar o ETF para 20, 30 anos, qual a diferença agora de esperar o momento que você quer vender? Por que isso é tão falado sobre a liquidez dos ETFs? Ah, é um novo ETF, uma taxa de administração menor, mas ele não tem muita liquidez. Por quê? As pessoas já investem pensando no momento que elas vão vender, onde aquilo elas vão embolsar o lucro de volta na conta ali da corretora. E cara, se você fica com esse pensamento de curto prazo, você só gira o seu patrimônio e não acumula nada. Outro duelo de ETFs que nós teremos aqui é o Small 11 versus SMAC 11. O Small 11 é da BlackRock também, o SMAC 11 é do Itaú. O Itaú, ele tá vindo replicando vários ETFs que nós já temos aqui no Brasil, só que eles estão vindo com uma taxa de administração menor. Isso é bem interessante e, como eu já falei antes, isso é ótimo para nós investidores, né, poder investir com custos menores nos mesmos ativos. Olha só que legal, o Small 11, até um tempo atrás, ele tinha uma taxa de administração de 0,69%. E recentemente, quando chegou o SMAC 11 com uma taxa de administração de 0,50%, o Small 11 foi lá, abaixou a taxinha deles de 0,69% para 0,50%. Por que eles fizeram isso? Porque eles começam a perder mercado. As pessoas, começam a descobrir esses novos ativos com custos menores e aí já não faz sentido nenhum você investir no que é apenas mais famoso, embora isso já renda muito para essas gestoras, mas conforme as pessoas vão falando sobre novos ativos, as pessoas vão perdendo esse medo de investir naquilo que é novo e vão investir naquilo que realmente vale a pena, aquilo que tem um custo menor e vai te dar mais rentabilidade no longo prazo também. O SMAC 11 ou Small 11 é um índice de small caps, ou seja, empresas que têm um menor faturamento, menor liquidez, menor valor de mercado na bolsa, e elas têm um próprio índice, esse grupo de empresas, tá? Elas também são consideradas um pouco mais arriscadas, têm um pouco mais de volatilidade,
mas no longo prazo elas têm um potencial maior de rentabilidade. O Pova11 eu não comentei com vocês, mas vocês já devem saber, ele investe por volta ali de umas 70 empresas de maior liquidez da Bolsa Brasileira, tá? 70 empresas que mais transacionam aqui no mercado. E nesse próximo duelo vamos de IVVB11 versus SPXI11. O IVVB11 é da gestora BlackRock e o SPXI11 do Itaú. Lembra que eu falei de vocês do Itaú? E olha só que interessante também, foi a mesma coisa que aconteceu com o Small 11. Antes, a taxa de administração do IVVB11 era ali por volta de 0,50%. E daí eis que surge o SPXI11 do Itaú com uma taxinha de 0,21% ao ano. Aí o que a BlackRock fez? Não. Espera aí que eu vou abaixar a minha taxa, eu preciso ser mais competitivo. Agora eu tenho alguém aqui na treta comigo, então eu preciso me tornar mais competitivo. O que eles fizeram? Eles abaixaram a taxa para 0,23%. Mas talvez você esteja se perguntando, pô Carol, mas por que ele não abaixou para 0,20%? Já que o do Itaú é 0,21, ele continua com uma taxa mais alta. Mas lembra que eu falei daquele negócio da liquidez, de ser famoso, de ser popular? Tem isso, as pessoas vão se apegar nisso. Pô, eu tenho um que tem mais liquidez e outro que tem uma taxa de administração menor com menor liquidez. Vai que eu quero vender e não consigo achar um preço interessante para mim. Então, eu vou preferir o que tem maior liquidez, que no caso é o IVVB11, até por ter mais tempo, mais investidores, mais pessoas transacionando. Então, nesse caso, a BlackRock ela não fez nem questão de deixar a taxa de administração menor do que o SPXI11. Ela falou, não, vou deixar um pouquinho maior. Ainda assim, eu sei que as pessoas vão continuar investindo em mim, porque eu sou maior, eu tô aqui há mais tempo, eu tenho mais liquidez. Bom, como eu já falei para vocês, a minha opinião sobre isso é que isso não vale a pena no longo prazo, até porque no longo prazo esses novos ETFs com essas novas taxas que estão vindo com custos menores, eles tendem a crescer e se tornarem tão grandes quanto esses ETFs mais antigos aqui no mercado. Aí talvez você se pergunte, cara, isso é coisa do Brasil mesmo, né? Poxa, é sempre assim. Não, isso também acontece no mercado americano. Eu vou dar aqui 2 exemplos de ETFs americanos também, que são grandes ETFs, são conhecidos, e acontece exatamente a mesma coisa. Mesmos ativos, custos diferentes. O primeiro é o SLYV, e o segundo, o duelo aqui é versus o IJS. Ambos ETFs investem nas 600 empresas, assim, digamos, small caps, focadas em value, que é uma estratégia de investimento, focada em empresas que estão ali abaixo do seu valor patrimonial. Então, são os mesmos ativos, as mesmas empresas, a estratégia de ETF é a mesma, mas um tem uma taxa de administração de 0,15% e o outro de 0,18%, que no caso o IJS tem uma taxa de administração maior. E por último, temos o VAO versus IVV, e eles são iguais, sim, eles investem nas mesmas empresas, eles têm a mesma taxa de administração de 0,3% ao ano, só que eles são de gestoras diferentes. Então, eu acredito que em algum momento ali, algum estava mais caro do que o outro, quando eu digo mais caro, na sua taxa de administração, e nesse exato momento eles estão iguais, equiparados, mesma taxa, mesmos ativos, mesmo tudo. E a minha mensagem final para vocês é, sim, os custos importam muito no momento de você investir, focados ali no longo prazo de 20, 30 anos, isso pode dar uma diferença monstruosa no seu patrimônio. Então, sempre olhe a taxa de administração do que você está investindo via ETF, se não tem algum ETF que é a mesma estratégia, só que com uma taxa de administração diferente. E fique atento também aqui no canal, porque eu sempre estou falando de novos produtos, novos ETFs estão chegando aqui no mercado. Isso pode te ajudar a descobrir novos ativos que às vezes não estão sendo falados por aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Deixe seu comentário falando o que você achou. Se você já investe em ETFs, coloca aqui
ETFs, hashtag, e te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!